Olá, dando continuidade aos crimes patrimoniais, vamos conversar um pouquinho a respeito do crime de roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal. Lá no artigo 157, o legislador diz o seguinte: subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem mediante grave ameaça ou violência à pessoa ou depois de havê-la por qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência. Significa dizer que eu tenho um crime de roubo, um crime comum que pode ser praticado por qualquer pessoa, quando eu tenho o emprego de violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima para a subtração da coisa. Esse roubo, ele pode ser considerado como um roubo próprio ou como um roubo impróprio. O que seria o roubo próprio? Quando essa violência, essa grave ameaça, essa impossibilidade de resistência da vítima, elas são empregadas durante ou antes da subtração da coisa, para garantir essa subtração que vai acontecer. Só que o roubo também pode ser o chamado roubo impróprio, que ocorre quando a violência ou a grave ameaça é empregada após a subtração, para garantir que o sujeito vai conseguir sair dali com a res furtiva. É como se fosse um furto que, por um acaso, porque a vítima apareceu do nada, sem combinar, né? Porque a gente foi surpreendido de alguma forma, esse furto se transforma num roubo e por isso é chamado de roubo impróprio. O roubo, ele tem como tipo subjetivo o dolo, com esse ânimos reincibe habendi, com o ânimo de ter a coisa como própria, de subtrair a coisa para ficar com ela. E eu tenho como momento consumativo, né, de um crime que é classificado como um crime material, porque ele tem resultado, eu tenho como momento consumativo também a inversão da posse com o emprego da violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima. O roubo, ele pode ser considerado como majorado, ou seja, o roubo, ele pode ter a incidência de causas de aumento. Essas causas de aumento do crime de roubo estão previstas a partir do parágrafo 2º e são diversas. Vamos conversar um pouquinho sobre elas. A primeira é o concurso de 2 ou mais pessoas, ou seja, vai ter roubo majorado se tiver mais de uma pessoa cometendo o crime de roubo, independentemente da segunda pessoa, da terceira pessoa ser menor de idade, ser doente mental. Basta eu ter um imputável para considerar o roubo como majorado se tiver o concurso de pessoas. Eu tenho também quando a vítima está em serviço de transporte de valores, ou seja, rouba carro forte, a office boy que está levando dinheiro lá em caixa de banco, né? Também é considerado como um roubo majorado. Eu tenho a subtração de veículo automotor, que é levado para fora do estado ou do país. Eu tenho também quando o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo a sua liberdade, um roubo majorado, chamado sequestro relâmpago. Ou seja, eu estava lá na frente de um banco, eu vi que uma determinada pessoa estava sacando uma quantia elevada, eu peguei ela, coloquei no carro, dei uma volta com ela, peguei aquele dinheiro e depois liberei a pessoa. Isso aí é um roubo majorado, chamado de sequestro relâmpago, mas na realidade é um crime de roubo, né? Esse roubo majorado que está lá previsto no parágrafo 2º. Eu tenho também quando a subtração for de substância explosiva ou de acessórios, né, que conjunto ou isoladamente possibilitem fabricação, montagem ou emprego. Então, nesse caso, se eu utilizo violência, grave ameaça ou redução da capacidade de resistência da vítima, minhas formas vinculadas, para subtrair, né, essa substância explosiva ou esse acessório que vai facilitar a fabricação dessa substância explosiva, eu também estou realizando um roubo majorado. Eu também tenho roubo majorado quando eu tenho emprego de arma. Aí vocês vão me perguntar, Rafaela, que tipo de arma? É arma branca, arma de fogo? E isso aí foi várias vezes modificado pelo Código Penal lá no artigo 157. Né? Inicialmente, a gente falava de arma de fogo. Depois a gente começou a falar de arma. Depois a gente voltou a falar de arma de fogo. Como é que funciona hoje em dia? Hoje em dia a gente tem roubo majorado em qualquer um dos tipos de arma, só que a gente vai ter pena diferente. Se é arma branca, se é arma de fogo de uso permitido ou se é arma de fogo de uso proibido, de acordo com a recente reforma feita pela lei anticrime, certo?
Eu tenho também a última forma de roubo majorado, que é quando há destruição ou rompimento de obstáculo mediante emprego de explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum. É o roubo majorado que normalmente acontece lá nas situações de explosão de caixa eletrônica, que tem pessoas envolvidas. Eu atiro no segurança, explodo o caixa eletrônico e levo o dinheiro lá. Então eu utilizo explosivo, utilizo a grave ameaça ou a violência contra a pessoa, pratico um roubo majorado. Além das formas de roubo majorado, eu tenho duas formas de roubo que são qualificadas, ou seja, que incidem na primeira fase da dosimetria da pena e não mais na terceira fase da dosimetria da pena. Nas formas qualificadas de roubo, eu tenho o roubo em que há o resultado lesão grave e eu tenho um roubo em que há o resultado morte. O roubo em que há o resultado morte é conhecido por todo mundo como latrocínio. Latrocínio, portanto, não é um crime autônomo, é um roubo qualificado, previsto lá no artigo 157 do Código Penal. O que tem de interessante sobre o latrocínio que eu preciso chamar a atenção de vocês? O momento consumativo do latrocínio. Por que, Rafaela, tem que chamar a atenção para o momento consumativo do latrocínio? Porque, segundo a súmula 610 do STF, o latrocínio se consuma com a morte e não com a subtração da res furtiva. Mas não é um crime patrimonial e, portanto, nem é julgado pelo tribunal do júri? Exatamente. Mas por uma opção jurisprudencial, o latrocínio ele é considerado consumado quando há a morte da vítima. Significa dizer que se eu tiver morte consumada, independentemente de ter o agente conseguido subtrair a coisa, eu vou ter latrocínio consumado. Mas, se eu tiver a morte na modalidade tentada, eu tenho latrocínio tentado, mesmo que o agente tenha conseguido subtrair a coisa. Com isso, vocês percebem mais um detalhe importante. Essas formas qualificadas do crime de roubo não são formas pré-dolosas. Não é dolo na subtração e culpa na lesão grave, culpa na morte. Porque o agente, ele quer fazer as duas coisas. Ele atira na pessoa para matar, para conseguir subtrair a coisa. Ele atira na pessoa para lesionar, para conseguir subtrair a coisa. Então, independentemente do resultado lesão grave ou do resultado morte serem dolosos ou culposos, eu tenho uma forma qualificada do crime de roubo. Tranquilos? Até o próximo vídeo.